Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui agradecendo a Deus pelas suas infinitas misericórdias sobre cada um de nós. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós nem vivos estaríamos. Então nós louvamos a Deus por isso. Também por essa oportunidade de estar assim, divulgando a mensagem do Senhor através das redes sociais, com essas gravações. Também agradeço a você que tem nos ajudado aí, assistindo, compartilhando e apresentando a outras pessoas. Muitos têm me pedido para acrescentar na linha de transmissão. Eu louvo a Deus por isso. Cada um de vocês que queira acrescentar alguém, me manda o pedido, manda o número do telefone da pessoa e pede para a pessoa salvar meu número. Se não salvar o meu número, fica como enviado na linha de transmissão e a pessoa não recebe. Mas qualquer parente seu, amigo ou qualquer irmão em Cristo que você queira indicar para receber e eles queiram receber, eu coloco na linha de transmissão e assim vai o pacote todo enviando. Sempre envio depois da meia-noite. Estamos tratando do assunto vida eterna. Quem foi Jesus, o autor da vida eterna? E é um assunto, às vezes, polêmico, não difícil de ser entendido na Bíblia, mas ensinado errado pela maioria dos líderes, das pessoas que ensinam sobre esse assunto. Eu não sou o dono da verdade, mas eu me preocupo com o que a Bíblia diz. Pastor, fulano disse isso. E a Bíblia diz o quê? Então eu espero que você também se preocupe com o que a Bíblia diz. Então estou mostrando ensinamentos à luz da Bíblia. Qualquer questionamento, sou aberto para dúvidas, posso errar, sou falho, perfeito é a palavra de Deus, mas estamos aqui para corrigir. E nesse assunto vida eterna estamos falando sobre o pecado. Algo que às vezes, pastor, pecou, perdeu a vida eterna. Não. Pecado não tem nada a ver com a vida eterna, nada. Vida eterna é dom de Deus. Mostramos já que o crente ele peca todos os dias. Se fosse assim, íamos perder a salvação, ganhar de novo, perder a salvação, ganhar de novo, perder, ganhar de novo. Não pode, não existe esse jogo. Perder, ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar. Então, ontem nós mencionamos o pecado de Davi, Batseba, o adultério, quantas pessoas morreram, a triste na vida de Davi. E hoje nós vamos mencionar outro pecado de Davi. Aparentemente parece mais simples, só que as consequências foram maiores. Então veja só, não tem pecadão nem pecadinho, pecado é pecado. Vamos ler um texto em 2 Samuel, capítulo 24, verso 1 e o verso 2. Diz assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. O que estava acontecendo com Davi? Depois do pecado, o adultério com Batseba, morreu o primeiro filho, no adultério. Depois começou a morrer os filhos, porque Davi disse, seja devolvido quadruplicado. Então 4 filhos deles iriam morrer. Então morreram 4 filhos de Davi. Então Davi sofreu bastante. Mas, como ele diz, pequei contra o Senhor, ele reconheceu, Deus continuou usando Davi de maneira maravilhosa. Mostramos ontem também que Davi perdeu a alegria da salvação e não a sua salvação. E hoje, o que eu quero mostrar aqui? O pecado do orgulho. O que estava acontecendo com Davi? Davi, ele estava vencendo todas as batalhas. Ele tinha um exército grande, poderoso, mas Davi nunca venceu nenhuma batalha pelo poder do seu exército. Davi venceu as batalhas pelo poder de Deus. Deus não precisa usar um exército para dar vitória a mim e a você. Deus pode até usar um exército se ele quiser, mas ele não precisa. Então Davi resolveu contar qual o número do seu exército. E o general Joabe, comandante-geral do seu exército, disse: Rei, o senhor não precisa fazer isso. Só que ele era o rei e o orgulho tomou conta, a arrogância tomou conta de Davi. Ele disse: vai, conta desde a primeira até a última tribo, eu quero saber qual o número do meu exército. E Davi assim, Joabe assim foi, por ordem tinha que fazer, e ele foi e contou. E ele trouxe o número do exército de Davi. Dava 1.300.000, você tem no verso 9, no verso 10, 2 Samuel. 1.300.000 pessoas, soldados que
tinham no exército nas tribos de Israel. Quando Joabe contou a Davi o número, veio uma peste sobre o exército de Davi. Deus começou a destruir o exército de Davi e morreram 70 mil homens, no verso 15. 70 mil homens morreram do exército de Davi. Deus atacou aquela parte em que Davi colocou a confiança. O que Davi fez? Correu, preparou um culto, um altar, para prestar um culto ao Deus vivo. Comprou uma terra, foi a Gade, comprou uma terra, e ali ele ofereceu um culto a Deus. E ele disse: Senhor, teu povo não tem nada a ver, mata a mim. E Deus, vendo o coração de Davi, tirou aquela ira sobre o exército e sobre Davi. Veja que interessante. Davi cometeu vários pecados. Quando olhamos o pecado do adultério, falamos que absurdo, pecado. Pecado do orgulho, às vezes, é pior do que outros, em consequências. Então, pecado é pecado. Pecado que separou o homem de Deus. Esse pecado, sim, tem a ver com a salvação. Foi o pecado que separou o homem de Deus, lá de Adão e Eva. Trataremos alguns assuntos sobre isso. Agora, o pecado depois do crente é um pecado que não condena mais o inferno, porque ele peca todos os dias. Quando você chega no Novo Testamento, Mateus capítulo 1, você encontra Jesus, filho de Davi. Você encontra nos livros do Novo Testamento falando sobre este homem, o rei Davi. Homem que pecou várias vezes. Deus nunca escondeu os pecados de Davi. Deus nunca encobriu nenhum de seus erros. Deus sempre deixou claro. Agora, os erros de Davi não mexiam com a sua salvação, não podia alterar ou diminuir a sua salvação. Não, poderia mexer com a alegria da salvação. Hoje, os nossos pecados podem mexer e influenciar os galardões, não a salvação. Porque se o pecado pode influenciar a salvação, qual seria esse pecado então? Porque tudo é pecado. Aquilo que discorda da palavra de Deus é pecado. Pecado significa errar o alvo. Então, quantas vezes nós erramos durante todo o dia? Então, pecado é pecado, não vai mudar. Qual seria esse pecado? E eu te pergunto, qual seria o pecado que tem mais poder do que o sangue de Jesus Cristo? A partir do momento que você diz que um pecado pode perder a salvação, você está dizendo que o pecado é superior ao sangue do Senhor Jesus Cristo. E nada é superior ao sangue do Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. Quando você diz que um pecado pode perder a salvação, então Jesus, o sangue dele não é suficiente para te dar essa perseverança, para te dar essa segurança máxima que é a salvação. Pense nisso. O pecado, não estamos estimulando ninguém a pecar, estamos mostrando o que a Bíblia diz, até porque a Bíblia também exorta, nós vamos mostrar a santificação logo em seguida, tratando a Bíblia nos exorta a questão de se santificar, a salvação progressiva, mas a salvação instantânea já ocorreu, nenhum pecado mais pode tirar a nossa salvação. E graças a Deus por isso. Que Deus vos abençoe. Vamos orar nesse instante. Pai, quero te agradecer por mais um dia, agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui e também do ensino da tua perfeita e poderosa palavra. Ó Deus, que estas vidas alcançadas sejam alimentadas e assim, Deus, que o teu nome seja glorificado. Fica conosco, ó Deus, eu te peço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.